a gente vai passar agora para o acordão no Congresso Nacional. Vamos soltar o vídeo da Davi Alcolumbre, que eu ia mostrar ontem, mas foi até bom também, mais uma vez, deixar para hoje, que aí já se traz o cenário completo. Ele anunciando para a oposição, fica bem tranquilinha, que ele vai pautar o veto presidencial, a dosimetria do 8 do 1, para que a oposição possa derrubar esse veto e conseguir aí alívio de penas para aquelas pessoas, muitas das quais, de fato, receberam penas muito duras do Supremo Tribunal Federal, e já vou comentar a respeito disso. Pode soltar. Eu estou, ao longo dos últimos dias, construindo com o presidente Hugo Mota uma sessão do Congresso Nacional com a pauta que será estabelecida com a prerrogativa da presidência do Congresso Nacional. Se temos 2 vetos para apreciar, se temos PLNs para apreciar, se temos 3, 4 ou 5 matérias para serem deliberadas, eu quero esclarecer que se a pauta vai ser de um item ou de todos os itens pendentes de deliberação, esta pauta e esta agenda cabe única e exclusivamente ao presidente do Senado. E eu vou exercer esta prerrogativa conferida pela Constituição. E o meu desejo é, o mais rápido possível, nós fazermos uma sessão do Congresso Nacional para deliberarmos um assunto relevantíssimo e que carece da deliberação do Congresso, que é o veto ou a manutenção do veto do projeto de lei da dosimetria votada no Congresso Nacional. Está aí o Davi Alcolumbre, garantido para a oposição que vai ter a sua pauta, a sua bandeira discutida no Congresso Nacional. O que está em jogo nesse momento? O que Alcolumbre articulou, como é próprio dele? Centrão do Congresso, com costas quentes, no centrão do Supremo Tribunal Federal. Articulou que a oposição não ficasse pressionando, insistindo pela criação da CPI do Banco Master. Não interessa ao Alcolumbre, que indicou lá o Jocildo Gomes para a Amprev, o Fundo de Previdência do Amapá, que fez um aporte de 400 milhões de reais, que essa investigação avance. Então ele sentou em cima dessa investigação, assim como de pedidos de impeachment de ministros do STF, sabotou a prorrogação, inclusive, das comissões parlamentares de inquérito, e agora ele quer avançar a indicação do Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal. Indicação feita pelo presidente Lula, e agradar ao governo Lula com esse avanço, e quer agradar a oposição com a pauta da dosimetria em troca de não levar adiante a CPI do Master. E aí cada um ganha um pouquinho, a investigação não atinge os respectivos grupos, e eu preciso dizer, muita gente não gosta que eu diga, mas o bolsonarismo, mais uma vez, está sabotando o avanço de investigações. Ah, Felipe, mas eles estão optando por essa pauta humanitária, porque pessoas foram alvo de decisões de penas muito duras. Essa é a alegação deles. Só que tem gente do grupo bolsonarista que não quer que essa investigação do Banco Master avance. E outro ponto, que é o ponto histórico, que eu não posso deixar de tocar, tem gente que não toca por medo. Tá cheio de colunista aí que só quer afagar um lado, né? Ou fica criticando só os ministros do STF, sem nunca criticar o bolsonarismo. Ora, se não tivesse toda aquela presepada sobre urna eletrônica, porque uma coisa é você cobrar mais transparência, outra coisa é você fazer aquele monte de presepada quando o próprio PL elegeu a maior bancada de deputados federais, com 99 pelo mesmo sistema eletrônico. Se não tivesse tudo isso, não teria 8 do 1. Teve por causa dessas pessoas. Ah, mas teve decisões absurdas do Alexandre de Moraes? Teve decisões absurdas porque ele se tornou um relator geral da República, porque também esse mal não foi combatido na raiz. Houve a sabotagem lá em 2019 da CPI da Lava Toga. Eu fui contra, sim, é importante trazer isso a público também, a CPI da Lava Toga. Mas repito, ainda que fosse assim, essas presepadas bolsonaristas fizeram com que essas pessoas, massas de manobra, fossem lá fazer quebra-quebra nos prédios dos 3 poderes, como se isso fosse resolver problemas e não dar a narrativa para o sistema de defensor da democracia, que não é verdadeira. E sim, ministros do STF fazem até a gente pensar se muitas vezes não dão uma decisão mais gravosa quando interessa a eles, uma pena mais dura para ter uma carta na manga. Repare, é a carta na manga das penas duras, porque eu acho que se fosse pena pequenininha, 6 meses, 1 ano, até 2 anos, etc., não teria toda essa mobilização por um PL da dosimetria.
Mas como as penas são muito duras, você tem essa mobilização, aí você tem um poder de barganha que está sendo intermediado pelo Davi Alcolumbre. São penas muito duras, vocês querem aliviar e tal. Então não ousem investigar mais o caso do Banco Master. E aí se dá essa alegação, não, isso já está sendo investigado pela Polícia Federal, isso já está sendo visto aí pelo Ministério Público, etc. Bom, tem Paulo Gonet lá também blindando a sua turma, pelo menos até agora. A gente não viu nenhuma atitude. E o Jorge Messias, que é aquele que levou o termo de posse para o Lula dar carteirada e não ser preso, quando a Dilma o indicou para ser ministro-chefe da Casa Civil, esse que na tese de doutorado eximiu o governo Dilma de responsabilidade pela crise econômica, um sujeito totalmente parcial, pró-PT, pró-lulismo, e aparentemente vai ter a sua indicação aprovada com complacência de várias pessoas. Aliás, um comentário do Sérgio Moro e a cobrança que está sendo feita a ele. Olha, votarei em 30 de abril para derrubar o veto do presidente Lula contra o PL da dosimetria. Aos manifestantes do 8-1 foram impostas penas cruéis e desproporcionais. Os casos da Débora do Batom e do empresário do Pix de R$500 são os exemplos mais notórios. Mas há muitos outros, como o de Dona Sônia, presa com 68 anos, em Curitiba desde 8/1. Não é impunidade, mas sim o primeiro passo para restaurar a justiça e o Estado de Direito. Eu critiquei todas essas penas mais duras. Elas são absurdas. O sujeito fez um Pix de R$500. A gente está discutindo aí contrato de 130 milhões. O sujeito fez um Pix lá de R$500 para um movimento que talvez ele não soubesse no que ia resultar e sofre uma pena aí de muitos anos de prisão. Agora, você aceitar o acordão que blindam a casta do sistema porque isso tudo aconteceu, bom, aí é preciso refletir sobre as responsabilidades de cada integrante do grupo político. Bom, como o Sérgio Moro se aliou aí ao Flávio Bolsonaro, olha só o pessoal cobrando ele. Me interessa saber qual será seu voto em relação ao Messias. Contra Messias, sem escambos. Pessoal comentando lá. E o Moro já não quis revelar o seu voto a respeito do Flávio Dino. Vamos ver se ele vai revelar a respeito do Jorge Messias. Vamos ver como é que vai se comportar a suposta oposição no Brasil. E para vocês não acharem que eu estou simplesmente fazendo ilações, etc., deixa eu pegar aqui a declaração que a imprensa já está repercutindo do senador Jorge Seife, da base bolsonarista, do PL de Santa Catarina. Esteve nessa manhã com Davi Alcolumbre, contou que fez um apelo ao Alcolumbre, relembrou o caso de um preso idoso condenado a 14 anos de regime fechado. E aí diz o seguinte, o Seife, de acordo com o relato feito pelo site jurídico J, abro aspas para o Seife, pauta dosimetria, suspende, encerra. E Alcolumbre disse, vocês querem CPMI, a oposição vai ficar no meu pé, a PF já está investigando, o MP já está investigando, Vorcaro já assinou delação, nem assinou ainda, né? O Seife dizendo o que Alcolumbre disse. Aí o Seife continua. Vou fazer um documento com a oposição dizendo que concordamos com pauta única. Lógico que queríamos anistia, lógico que queríamos CPI do Master. Lógico. Mas a pauta humanitária pesou. Fecha o aspas. Então, quer dizer, queríamos a CPI do Master, mas vamos escolher aqui a pauta humanitária. Pois esse foi o problema lá atrás. Flávio pendurado por investigação de rachadinha, aí se estabelece toda uma cumplicidade com os interesses do sistema. Agora tem gente pendurada com condenações muito altas e aí se estabelece mais uma vez uma cumplicidade com os interesses do sistema. Por isso que precisa de gente com uma trajetória limpa, com gente que não tem esqueleto no armário, que não tem rabo preso e que não estimula suas massas de manobra a fazer presepadas que dão ao sistema essas cartas na manga. Qual é a nossa proposta? É indicar as pessoas certas para os ministérios certos. Por isso, nós não integramos o Centrão, tampouco estamos na esquerda de sempre. Vamos escalar as pessoas certas. Se gritar, pega Centrão. Não fica um, meu irmão. Eu queria tirar foto, já encaminhando para o final, do rosto de cada um dos senhores aqui. Para saber se em 2019, quando o couro comer para valer, se vocês vão se deixar seduzir por discurso do Centrão ou se vão se manter firme e forte Bolsonaro. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Olha só, o Centrão é um nome pejorativo. Eu sou do Centrão. Eu fui do PP metade do meu tempo. Fui do PTB, fui do então PFL.
Alcolumbre. Pra cá! Vai, Anel, vai, Anel. Eu tô filmando, Anel, Vou repetir. Cadê teu chefe? Trabalharemos incansavelmente para garantir a todos, como estabelece a nossa Constituição, o direito à igualdade, à liberdade e a uma vida digna, o direito de prosperar e ser feliz. Muito obrigado. Por isso, nós não integramos o Centrão. Eu sou do Centrão. O vídeo que você acabou de assistir é um corte do programa Análise dos Fatos, transmitido ao vivo às segundas e sextas às 12 horas e terças, quartas e quintas às 18. As íntegras ficam disponíveis na aba Ao Vivo do meu canal de YouTube e os cortes na aba Vídeos. Curta, compartilhe e seja membro do canal para ajudar a manter esse programa no ar. Obrigado.